Oi, pessoal. Bom, mais uma semana aí em que a gente está aí de isolamento social, né? Então vamos continuar nossas aulas à distância aqui. O tema de hoje para vocês aí da manhã, frente A, né? Lembrando que nessas aulas à distância aí eu estou trabalhando com vocês a frente A. A gente vai fazer as aulas 14 e 15 do material, a alfa, né? Eu dividi o vídeo em 5 partes. Essas aulas aí, ó, começam na página 149, tá? E, bom, com aquela orientação, né? Primeiro, faz a leitura aí do resumo teórico, acho que é bacana, né? Prepara a aula antes, né? Mesmo quando a gente não estava à distância, assim, eu já tinha dado essa orientação. Tenta preparar antes, dá uma olhadinha, tenta lembrar aí, puxa vida, hoje é progressões aritméticas, o que tinha aqui, né? Que eram os elementos, etc. Então, vale a pena dar uma olhadinha antes sempre. E aí depois assiste o vídeo. Se você não fez isso, né, faça isso agora. Bom, e eu dividi esse vídeo em 5 partes, né? Na verdade, essa não é esse vídeo, né? Essa aula em 5 partes. A primeira parte aí eu vou revisar um pouquinho de teoria, um pouquinho das relações aí dos conceitos relativos à progressão aritmética. Na segunda parte a gente vai resolver os exercícios 1 e 2 do material, né, da própria apostila, com aquela orientação. Tenta fazer antes sozinho, né, os exercícios na sua apostila e depois confere aí a resolução. Mesmo se você acertou, quer dizer, se você acertou, se você acha, né, que você acertou, assista o vídeo, porque a gente utiliza as resoluções para apresentar alguma ideia nova, alguma ideia diferente, ou enfim, né, diferente do que você de repente raciocinou. Aí quanto mais estratégias você for adquirindo, melhor aí para você, né? E a parte 3 é o exercício 3, a parte 4 exercício 4, e eu vou propor no final da parte 4 dois exercícios extras que eu vou resolver para vocês na parte 5. Tudo bem? Então essa vai ser a estrutura aí desse nosso encontro aí para a gente revisar as progressões aritméticas. Então vamos lá, né? Primeiro aqui, né? Vamos começar com um exemplo de progressão aritmética. Primeiro, progressão aritmética é um tipo de sequência, né? Nós já fizemos revisão de sequências aí no assunto anterior, né? No grupinho de vídeos anteriores, nós vimos a notação, a simbologia. Agora a gente está vendo um tipo especial de sequência que é a progressão aritmética. E aí olha só um exemplo de progressão aritmética aí, ó. 7, 10, 13, 16, 19, 22, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Lembrando que a princípio uma sequência não necessariamente precisa ter uma ordem lógica, mas em matemática o que interessa é justamente esse padrão lógico, né? Ter algum padrão aí, né? Ou de operação, ou enfim, né? De lei de formação e etc. No caso aqui da progressão aritmética, o padrão é o seguinte, olha só o exemplo, né? Cada termo é o anterior somado a 3, né? Ou ainda, a gente pegou cada termo anterior e somou 3 para obter o termo em questão, né? Então, olha só, né? 7 mais 3 dá 10, aí mais 3 dá 13, mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3, 22. E assim sucessivamente, né? Essa constante 3 que a gente está somando, a gente diz que é a razão da progressão aritmética e geralmente a gente indica pela letra R. E uma progressão aritmética, como toda sequência, né, pode ser finita, ou seja, ter uma quantidade limitada aí de termos, ou pode ser infinita, né, tem infinitos termos aí, né? Bom, isso quer dizer, portanto, que se eu quiser obter um termo que está numa posição lá na frente, sei lá, se eu quiser obter o centésimo termo dessa sequência, justamente pelo fato de ter uma lógica, que é somar sempre a razão, no caso aí desse exemplo, somar sempre 3, então deve haver alguma estratégia para a gente chegar no centésimo termo sem calcular todos os anteriores, não é verdade? Então olha só, né? Para isso, vamos pensar no seguinte, né? O segundo tópico, na verdade eu estou falando do termo geral, né? Então note que o A2
né? Ou seja, o segundo termo, olha só, vou iluminar para vocês aqui que é o 10, nesse caso, é o A1 mais a razão, né? Ou seja, é 7 mais 3, né? Então, o segundo termo é o primeiro mais a razão. E aí eu vou levar em conta essa igualdade aqui, ó, isso aqui, e vou somar a razão em ambos os membros. Então, vou pegar o A2, somar a razão, vou pegar aqui A1 mais R e somar a razão. E aí, o que a gente vai obter? Primeiro, A2 mais a razão, pela lógica da PA, né? Sequência que tem esse lance da gente somar uma constante. Então, se eu pego o segundo termo, o A2, e somo a razão, ó, eu vou obter o terceiro termo. E se eu pego essa expressão aqui, A1 mais a razão, e somo a razão, então eu vou ter A1 mais R, dá A1 mais 2R. Então, olha só, a gente chega à seguinte relação. A3, né, que é A2 mais a razão, tem que ser igual a 1 mais R, ou seja, A1 mais 2R. Se você pensar direitinho, é bem lógico, né? Olha para a sequência aqui, ó. Quem que é esse 13 aqui? É o A1, que é 7, mais 3, mais 3. Ou seja, se eu andei duas posições para frente, eu somei duas razões. 2 vezes o número 3. Por isso que o A3 é o A1 mais duas razões, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. Se eu pego agora essa expressão aqui que chegamos, A3 é A1 mais 2R, e somo R nos dois membros, então A3 mais R vai dar o A4, né? Que é a definição da PA, na verdade, né? O A3 mais a razão é o próximo. Isso vai ser A1 mais 2R mais R, ou seja, A4 é A1 mais 3R. Tá aí, ó, né? O que é óbvio, se você voltar para cá. Quem que é o A4? É o A1 mais R mais R mais R, ou seja, da primeira posição para a gente chegar lá na terceira posição, desculpa, na quarta, tem que andar 3 posições para frente. Portanto, se eu pego o A1 e somo 3 razões, quer dizer que eu andei 3 posições para frente, portanto, eu obtive A4. Eu gosto de pensar assim, tem uma lógica que eu uso muito em PA, que eu chamo de lógica do prédio. Então, vamos supor que você já está no primeiro andar do prédio, quer subir até o quarto andar. Então, para chegar lá no quarto andar, partindo do primeiro, você não está no térreo, está no primeiro. Partindo do primeiro para chegar no quarto andar, é só subir 1, 2, 3 andares, né? Então, o A4 é o A1 mais 3 razões, beleza? Então, essa é uma maneira da gente interpretar esse resultado aqui. E a gente pode continuar, ó. Vamos fazer mais uma vez, ó. Quem que é, né, o A5? Ó, se eu somo R aqui, o A5 é A1 mais 3R mais R, A1 mais 4R. Somando R de novo, olha só, quem que é o A6? Né? Então, A5 mais R é o A6, é o A1 mais 5R. Ou seja, sempre um termo dessa sequência é, partindo do primeiro, é o A1 mais a posição dele menos 1 vezes a razão, né? Porque você já está partindo do primeiro. Então, ó, você quer chegar no sexto, você tem que andar 5 posições para frente. É o 6 tirando o primeiro, que você já está saindo do primeiro. Portanto, procedendo dessa forma, né, a gente chega à conclusão de que, de modo geral, o AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá aí, ó. Esse é o resultado aqui, né? Então, essa é a fórmula do termo geral, né? Lembrando, é como se fosse uma função. A gente achou a lei de uma função, né? A função é essa aqui, ó. F de N, que nem a gente fez no último encontro, né? É o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Beleza? E por que N menos 1 reforçando? Porque da primeira posição para a gente chegar à enésima posição, a gente tem que andar N menos 1 posições para frente. Portanto, a gente tem que somar N menos 1 razões. Beleza? Né? Bom, e vamos lembrar aqui que, pelo fato de ter essa lógica aqui, toda progressão aritmética tinha uma propriedade fundamental,
Então, olha só, vou escrever de novo a mesma sequência, né? 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. Vamos terminar no 25, né? Vamos escrever aqui a mesma PA, só que finita, né? Terminando aqui nesse termo aqui. Ou seja, escrevi uma PA com, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, né? Então, olha só. Vamos olhar para o primeiro e para o último termo. Se eu pego o primeiro e o último, 7,25, e eu olho para o segundo e para o penúltimo agora, 7,22. Não sei se vocês perceberam, tem um padrão aí, né? 7 mais 25 dá 32, e 10 mais 22 também dá 32. Vamos ver se esse padrão realmente se estabelece? Vamos pegar então esse próximo e juntar com outro. Ó. Se eu faço 13 mais 19, pode fazer a continha aí no rascunho. Dá 22. Desculpa, 32, né? Então dá 32 também. E se eu pego o 16 mais ele mesmo, né? Porque, enfim, não tem outro para somar, né? Eu estou partindo das pontinhas aqui. Então 16 mais ele mesmo dá 32. Ou seja, né, verificamos isso aí. E se você quiser fazer um experimento com outras PAs, inventa uma PA e tenta fazer esse experimento. Você vai verificar que essa relação é válida, esse padrão é válido. E a gente diz o seguinte, né, a propriedade é que, né, note que, né, deixa eu escrever aqui, A1 mais A7, A2 mais A6, que é A3 mais A5, que é A4 mais A4, ou seja, é o do meio mais ele mesmo, que dá sempre 32. Então, a gente diz que a soma de termos equidistantes dos extremos é constante. Ou seja, dá sempre o mesmo resultado. O que, se você pensar bem, é meio, né, óbvio agora, né, depois de ter verificado. Qual que é a obviedade? Se eu pego o primeiro e somo com o último, deu 32. Ao pegarmos o segundo e somar com o penúltimo, em relação ao primeiro, eu acrescentei uma razão. Então, não estou usando o 7. Estou usando agora o 7 mais a razão, que deu 10. E não vou usar o 25. Eu vou voltar aqui para o 22. Ou seja, eu vou andar uma posição para trás. Se numa PA andar para frente é somar uma razão, andar para trás é tirar uma razão. Então, eu não estou considerando mais o 25, estou considerando o 25 menos a razão. Ou seja, juntando esse termo com esse, eu estou pegando um carinha que em relação ao anterior eu acrescentei a razão, e estou pegando um outro carinha que em relação a esse aqui eu tirei uma razão. Então, obviamente, se eu acrescentei uma razão e tirei uma razão, o resultado da soma dá no mesmo, né? E a lógica persiste. Então, esse carinha mais esse é o 10 mais a razão, mais o 22 menos a razão. Então, isso aí continua dando 32. E se eu pego o 13 e acrescento uma razão, 19 tiro uma razão, eu chego no 16. Por isso que tem que somar 16 com ele mesmo. Tudo bem? Então, essa é a propriedade. A soma de termos equidistantes dos extremos é constante. E de maneira geral, né, de termos equidistantes dos extremos, né? De maneira geral, olha só, A1, que é o primeiro, mais o enésimo, é o segundo mais o que está na posição n-1, lembrando aqui, né, índice n-1 é que está na posição n-1, ou seja, anterior da posição n, né, que é igual a A3 mais o a n-2 e assim sucessivamente. E eu fiz essa propriedade para uma PA finita. Puxa vida, mas e se eu tiver infinitos termos? Lembrando aqui então, ó, consequentemente, olha só o que a gente vai fazer. Escrevi de novo a PA com infinitos termos. Se eu pego só um pedaço dessa PA, por exemplo, pego só esse pedaço aqui, ó, 13, 16, 19. Esse pedaço de PA é uma PA. Então, toda vez que eu pego um pedaço de uma PA, e quando eu digo pedaço, não estou falando assim, escolher, né, o primeiro, o décimo, não, estou levando em conta um pedaço consecutivo, né, de termos que estão na sequência bonitinho. Então, se eu pego um pedaço de uma PA,
é uma PA, né? Então, se eu pego só esse pedacinho aqui, ó, do 10 ao 16, isso é uma PA de razão 3. Portanto, é válida essa propriedade também nesse trechinho aqui, ó. Então, a gente pode dizer que 10 mais 16 dá 26, é igual a 13 mais 13, dá 26. Ou seja, escrevendo aqui, ó, né? O A3, que é esse 13, né? Ó, 1, 2, 3. O A3 mais ele mesmo é o A2 mais o A4. E aí, como A3 mais A3, a gente pode dizer que dá 2 vezes o A3, vai ser o A2 mais o A4, né? Isolando-se o A3, a gente tem que o A3 é A2 mais A4 sobre 2. E aí vamos pensar, tinha um nome essa continha aqui, ó, né? Tinha um nome. Quando você pega dois números e soma e divide por 2. Fazer essa conta aí era tirar a média aritmética entre esses dois números. Olha o nome da progressão, progressão aritmética, ó, média aritmética. Conclusão, então, numa PA, cada termo, a partir do segundo, é a média aritmética dos dois vizinhos. Notem que eu falei cada termo a partir do segundo, porque o primeiro aqui não tem os dois vizinhos, né? Mas daí para frente, ó, cada termo a partir do segundo é a média aritmética dos dois vizinhos. Por isso, progressão aritmética. Né? Bom, e aí, generalizando, a gente pode dizer, portanto, que um termo AN a partir do segundo, né, é a média aritmética entre o anterior dele e o posterior dele, né? Ou seja, a média aritmética dos dois vizinhos. Soma os dois vizinhos e divide por 2. O que está antes dele e o depois dele, soma, divide por 2, você obtém o próprio elemento. Beleza? Essa é uma propriedade importante aí que resolve uma série de exercícios e a gente vai usar essa propriedade aí, né, no próximo encontro. Então, lembra aí dessa propriedade sim. Beleza? Então, depois dessa revisão teórica, dessas consequências aí, e disso que eu destaquei aí, né, na apresentaçãozinha, vocês já são capazes aí de pensarem nos exercícios 1, 2, 3 e 4. Minha recomendação é faz o 1 e o 2, né? E aí assiste o vídeo que eu vou fazer a resolução do 1 e do 2. Aí depois que você assiste o vídeo, faz o 3 e faz o 4. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.